Para começar, eu queria dizer que o terreiro, ele é tudo na minha vida. Aqui era uma forma de conforto, sabe? Porque quando você é LGBT, poucos espaços são espaços para uma pessoa LGBTQIA+, né? Religião tem esse sentido muito fundamental, né? De acolher as pessoas, de dar um colo quando precisa. Os terreiros são espaços de resistência, em suas múltiplas formas de abrigar o sagrado, em diferentes contextos e expressões culturais e religiosas, preservam o legado das pessoas que foram trazidas do continente africano escravizadas e que por mais de 350 anos de escravidão mantiveram a sua fé, sua cultura e tradição. Tem em seus alicerces a preservação da memória e do axé daqueles que resistiram às mais perversas formas de violência. Casa que abriga e legitima todos aqueles que já foram ou ainda são marginalizados por sua fé, classe social, gênero ou sexualidade, ou seja, os excluídos da sociedade. No que tange a comunidade LGBTQIA+, os terreiros têm sido um lugar de abrigo, proteção e acolhimento, um espaço onde as pessoas podem ser o que são, de combate ao preconceito e à intolerância. Para muitos, a oportunidade de viver em família, sem o medo do ataque e da repreensão. Sabemos que não podemos generalizar. Em alguns terreiros, pautas como a homossexualidade e transexualidade ainda são vistas como um tabu, esquecendo certos sacerdotes que a fé que professam é oriunda da resistência dos descendentes dos povos escravizados que foram perseguidos e marginalizados. Na atualidade, com tantas pessoas sendo perseguidas por serem diferentes, qual é o papel do terreiro? Oi, eu sou o Cairo Moraes, parafraseando o povo da rua que eu gosto muito. Bom dia para quem é do dia e boa noite para quem é da noite. Hoje eu estou aqui no canal do Di para falar um pouquinho da minha vivência no Ile Axé Afefé de Oiá, que eu conheço desde 2017 e que vai fazer 2 anos daqui uns dias que eu sou filho também, né, da corrente. Para começar, eu queria dizer que o terreiro, ele é tudo na minha vida, ele significa tudo. O meu encontro com ele, né, com o terreiro, e consequentemente com a comunidade religiosa, com as entidades, com os encantados, os orixás, os voduns, marcou a minha vida de um jeito muito, muito especial, né? Olá, eu me chamo Theo, eu sou um homem trans, tenho 23 anos e eu sou a Bian no Ile Axé Afefé de Oiá, né, comandado pelo pai Jonathan de Oiá, né, mais conhecido como Baba, aqui no Chapecó. Eu tô aqui na corrente faz menos de 1 ano, vai fazer 1 ano ali mais ou menos por setembro, por outubro, agora desse ano. E a minha caminhada aqui com o terreiro, ela é extremamente importante para mim, como homem trans, né? Claro que como pessoa no geral, a espiritualidade ela é importante, mas ter o terreiro foi crucial em alguns pontos. E até curioso porque eu não comento com ninguém esse tipo de coisa, porque depois que eu entrei para a corrente, meio que já estava estabilizada essa minha situação de identidade de gênero, né? Mas eu anteriormente frequentava aqui como visitante, fiquei 2 anos como visitante, né? Meu nome é Arte Helena, tenho 21 anos, sou do Rio Grande do Sul, estou aqui em Chapecó fazem uns 6 anos, acredito. E eu vim para cá por conta da universidade para estudar, né? Acabei conhecendo o terreiro no ano passado, em 2020, então fazem 9 meses que eu estou como filha da casa, né? Então, eu vim parar no terreiro porque eu estava fazendo faculdade no Chapecó e acabei tendo contato com pessoas lá que hoje são meus irmãos de santo, né? Desde a minha adolescência eu vinha numa busca para entender melhor a minha espiritualidade, para me encontrar com a espiritualidade, né? E nesse momento ali, onde eu encontrei essas pessoas,
fui convidado, né, para vir a uma gira como visitante, né, foi um momento importante porque eu encontrei, né, o meu caminho espiritual. Sempre gostei muito daqui. No início eu entrei meio para conhecer, mas aí eu me encantei, me reconheci, né? E aí fiquei, né? E agora hoje em dia sou filho de santo daqui. Então, quando eu comecei a frequentar como visitante, foi muito bom, porque aqui era uma forma de conforto, sabe? Porque quando você é LGBT, poucos espaços são espaços para uma pessoa LGBTQIA+, né? Poucos espaços são espaços que permitem que uma pessoa LGBT chegue e se sinta bem, que seja ela mesma, né? Eu fui criado numa família muito cristã, né, evangélica, e desde muito pequeno eu era atuante na religião, né, naquela religião que eu professava, que era evangélica. Eu sempre me envolvi muito, sempre tive muita fé, mas ao mesmo tempo eu não me sentia contemplado por aquela religião, né? Eu não me sentia assim acolhido de fato, eu acreditava, mas eu não me encontrava naquilo. Eu conheci o terreiro através de um amigo, né? Uma pessoa que eu tinha conhecimento que fazia parte da religião. E como eu já sabia um pouco do funcionamento da religião, tinha interesse em me aproximar mais da religião e fazer parte. Eu entrei em contato com ele e ele me trouxe até a casa, né? Ele também, por ser uma pessoa trans, me deixou mais confortável, no sentido de que se ele estava se sentindo confortável em participar dessa religião, é porque também seria um espaço confortável para mim estar, onde eu poderia ser eu mesma, né, sem me sentir privada em nenhum aspecto, né, por ser quem eu sou. E eu cheguei aqui, já era homem trans, já me entendia como homem trans, socialmente já era homem trans, tudo mais, todo mundo já sabia. E é engraçado porque, tipo, pelo menos para mim, a minha vivência como homem trans, existia determinadas pessoas que eu precisava que elas me validassem, que me reconhecessem como homem, né? Então, meus amigos, a minha família, né? E eu gostava que eu entrava aqui no terreiro e nunca, em nenhum momento desse mundo, e se eu estiver mentindo, que cai um raio na minha cabeça, mas nunca nenhuma entidade do terreiro ou orixá me trataram no feminino, né? E daí isso na minha cabecinha de homem trans, novinho, né, no início de transição, isso era muito importante, porque daí pensa só, se um ser sábio, um ser que veio do além, um ser que conhece tudo, viu tudo e sabe de tudo, te chama no masculino, né, você sendo uma pessoa trans, quem serão as outras pessoas para te chamar no feminino, né? Então, se aquele ser que vê a sua alma, vê o seu futuro, vê você genuinamente, né? Então, o que são as outras pessoas? Por que as outras pessoas a opinião das outras pessoas seriam importantes, né? Então, era esse tipo de pensamento que eu tinha no início, né? Eu pensava, falei com o seu Veludo, né, que é o chefe aqui da casa, se ele me chamou de menino, se ele me valida como homem, me respeita, então mais ninguém. Então, se eu for na lotérica e alguém me chamar no feminino, aquilo não vai importar. Eu sou homem para qualquer pessoa. Aquela pessoa me chamou no feminino porque ela não tem empatia, ou porque ela não sabe, ou porque ela não compreende, ou porque ela é preconceituosa, por qualquer motivo, né? Então, conforme eu fui crescendo, né, eu fui vendo que os meus princípios, o modo de vida que eu tenho, a forma como eu vejo a vida e o mundo não se encaixava, né? Tive momentos bons, claro, nessa outra religiosidade, mas não me sentia representado. E foi justamente isso que eu senti, né? Essa representatividade, esse pertencimento que eu encontrei no Ile Axé Fefé de Oiá. Naquele primeiro dia que eu conheci aquela festa de Cosme, muito linda, né? Quando eu coloquei meu pé aqui dentro, eu senti a energia do local, eu vi como eram feitos os ritos, né? Aquilo tudo me encantou tanto, e ver pessoas como eu na corrente também me encantou, né? Ver pessoas LGBT ali na corrente, porque antes mesmo de eu entrar para a família, né? Já havia pessoas LGBT aqui, já havia lésbicas, gays, né? Pessoas bissexuais também,
Tanto que nosso pai de santo, Jonathan, ele é homossexual, né? Então isso me deu um conforto muito grande, eu me senti muito em casa, né? Porque em 2017 eu estava passando por um momento bem difícil, né? Que era a transição de gênero, né? Eu ainda não tinha falado para todas as pessoas, ela não estava, né, de uma forma pública para todos, né? Porque eu me assumi trans, né? Só em 2019. Mas foi muito importante o terreiro nesse processo, né? Porque em 2017, quando eu encontrei o terreiro, eu não sabia direito o que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia elaborar isso na minha mente, no meu coração. E os pais, especialmente seu Veludo, que é o chefe de quimbanda da nossa casa, me ajudou muito a me encontrar, né? Não só com relação à identidade de gênero, né? Mas como ser humano. Especialmente, né, o seu Veludo, como eu falei, me ajudou também a superar alguns traumas da minha existência, a conseguir me ver como alguém válido, como uma pessoa de valor, quando muitas vezes eu não conseguia ver isso, né? Então isso foi muito importante. Comecei vindo como visitante, né, tendo atendimentos, também por conta da pandemia, né, que começou em 2020. Uma coisa que eu também achei muito interessante foi o terreiro ter aberto atendimento para pessoas trans, né? Então também isso foi um ponto muito importante para mim, me aproximar da casa, né, e da religião consequentemente. Então eu comecei a vir nesses atendimentos mais específicos para pessoas trans nesse período da pandemia, né, que esse atendimento foi pensado justamente por serem pessoas mais marginalizadas, né, mais vulneráveis, ainda mais nesse novo contexto que foi apresentado. Então, comecei a vir nesses atendimentos e comecei a me relacionar com as pessoas que faziam parte dentro do terreiro, me aproximar dessas pessoas, me aproximar da religião, me identificar com o que eu vivia aqui dentro, com os atendimentos que eu tinha e com a relação com as pessoas, e acabei entrando para casa. Mas aí saber que eu era bem recebido nessa casa de axé e que as entidades, os orixás aqui respeitavam-me, era tudo para mim, né? Tanto que hoje em dia, como filho de santo, os sábados que a gente tem as vivências, né, são os sábados em que eu entro, parece que no mundo, e o mundo lá fora não me atinge, né? É o momento em que, além de estar em contato com o sagrado, eu também fico em paz, né? No processo todo de transição também de gênero, eu me senti muito acolhido pela corrente, né? Pelos irmãos, pelo pai de santo. Todo mundo me conhecia desde antes da transição, né? Porque eu era visitante. Então, quando eu entrei para casa, eu já tinha o meu nome, eu já tinha transicionado, né? E foi muito bacana isso, porque os irmãos me abraçaram. Os irmãos, em momento algum, me trataram errado, mesmo sabendo qual era o meu nome antigo, né? Todas as pessoas se esforçando bastante para entender as minhas pautas enquanto uma pessoa trans. E isso é muito poderoso, porque especialmente a partir de 2019, a nossa casa passou a ser frequentada muito mais por pessoas LGBT, especialmente pessoas trans, né? Eu brinco que eu meio que comecei a leva trans do Ilê, né? Porque depois de mim entraram mais 2 irmãos trans, né? Uma mulher trans e um homem trans. E isso é muito bacana, porque a nossa presença nesse espaço culminou também na decisão, né, do meu pai de santo, assim, de acolher pessoas trans, mesmo no momento da pandemia, né, com todos os cuidados necessários, mas dar uma assistência, né, emocional para essas pessoas que muitas vezes estão precisando de um apoio, porque nós, enquanto pessoas trans, às vezes a gente não encontra apoio nas nossas famílias de sangue, né? Não encontramos apoio até mesmo às vezes dentro da comunidade LGBT. Então, esse passo, essa sensibilidade do Jonathan para isso que é uma necessidade da população trans, me tocou muito também. A religião foi muito importante para mim nesse processo, porque, como eu já disse, eu me senti livre para ser quem eu sou aqui dentro. Eu senti que o fato de eu ser uma pessoa trans não teria nenhuma restrição para mim expressar a minha fé,
para mim me expressar dentro da religião e por ter afinidade com a religiosidade, né, com o que o culto prega, foi importante para mim saber que, por mais que existiam questões de divisões de gênero, o fato de eu ser uma pessoa trans não implicaria em eu ter que ser colocada num espaço que não me pertence, né, só por eu ter uma determinada genitália. Então, isso foi muito importante, porque isso acontece em alguns espaços de religião. E à medida em que eu fui me aproximando da casa, fui querendo entrar na casa e conversei com o Baba Di e pedi para ele, né, para entregar a corrente, né, ser médium da corrente. E às vezes eu ficava me perguntando, né, porque, por exemplo, a primeira pessoa trans que entrou na corrente era o Cairo, né? E ele, a identidade dele é um tanto quanto diferente da minha, né? Eu sou binário, ele não é binário. A gente tem nuances entre as nossas identidades, né? E saber que já tinha ele e que o Pai de Santo, os irmãos, as entidades bem recebiam, bem tratavam, sabe? E bem acolhiam, isso, assim, nunca foi um problema daí para mim, né? Então eu já sabia que era um bom ambiente, né? Então eu não precisaria me preocupar em precisar responder perguntas constrangedoras, precisar me escutar pessoas errando o meu nome, errando o meu nome, porque isso nunca houve comigo, né? E eu tinha uma segurança de que, como bem tratava um cara, iriam bem me tratar, né? Eu considero, assim, que os terreiros, em geral, são ambientes muito potentes, ambientes de acolhimento social, né? Eles têm um protagonismo muito importante na sociedade, de acolher pessoas que lá fora são rejeitadas, né? Então eu admiro essa postura do Di também, de trazer à tona na corrente esses debates. Debates sobre gênero, sobre sexualidade, sobre a questão racial também, né? Sobre vários pontos que até mesmo a gente percebe que dentro da religião, das religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, às vezes esses assuntos são deixados de lado, né? Principalmente a questão de gênero, né? Até hoje a transexualidade às vezes é um tabu dentro de alguns terreiros, então eu me sinto muito feliz de estar num lugar que nos acolhe e que dá espaço também para essas vivências, né? Para entender as nossas vivências. Mas no sentido geral, a religião é importante porque dentro da própria experiência, das próprias lendas, dos itãs, dos orixás, a gente percebe essa especificidade, essa diversidade que existe, né, nas relações entre os orixás, né, nessa questão de gênero que não é tão binária, que tem uma visão diferenciada sobre o gênero. Então isso acaba tornando mais fácil com que a gente se identifique, com que a gente possa crer num Deus que também crê na gente, né? Que também passa por questões parecidas, semelhantes. Então isso já me tirou me tirou um peso das costas, sabe? E eu pensava, sabe, que o cara estando aqui, outras pessoas trans, né, estando aqui no terreiro, é uma oportunidade não só para os nossos irmãos de corrente conhecer, saber como que funciona, como que é a identidade trans, como que se permeia as relações de gênero, mas também é bom porque, por exemplo, agora, né, na pandemia, a casa não está recebendo visitantes, né? Então, mas, por exemplo, daqui um pouco, quando tudo melhorar, tudo voltar-se ao comum e as gírias públicas voltarem, né, e os visitantes voltarem a virem ao terreiro, né, por exemplo, se um dia uma pessoa, um visitante, interpelar sobre ele a informação de que tem pessoas trans no terreiro, com certeza ele vai olhar, ele não sendo uma pessoa LGBTQIA+, né, uma pessoa de fora do movimento, com certeza ele vai olhar com outro olhar, né? Porque quando você é uma pessoa fora do movimento LGBT, é difícil você encontrar, é difícil você ter um filtro de informações, né?
porque você não convive naquilo, né? Você não está na comunidade LGBT, você não tem amigos LGBT, né? Então, é difícil você, às vezes, encontrar informações, encontrar situações, assim, que são as verídicas, que são as verdadeiras, as boas, as que têm que ser passadas para frente. Acho que o diálogo é tudo, o respeito também, né? Eles são primordiais para que a gente se sinta bem no espaço e para que os nossos irmãos cis também aprendam conosco. Eu acredito que os visitantes, as pessoas de fora que vêm ao terreiro, vejam a postura do Baba, vejam a postura dos meus irmãos, das entidades da Casa dos Orixás, eles vão olhar com outra forma, né? Vai ser um primeiro contato, um primeiro contato pacífico, um primeiro contato puro, um primeiro contato em que as pessoas vão olhar para nós além da nossa identidade de gênero, além da nossa orientação sexual, né? E porque é isso, né? Apesar de eu ser um homem trans, eu não sou só um homem trans, né? Ser trans é só um ponto da minha vida, né? Mas eu sou outras coisas além disso, né? E isso não forma a minha personalidade, só é uma característica do que eu sou, né? Então, eu acredito que as pessoas vão conseguir olhar além, né? E vão começar a olhar com mais empatia, olhar com mais amor, sabe? Acho que é muito importante também ter uma casa de religião que atenda pessoas que são marginalizadas socialmente, né? Pessoas LGBT no geral, um espaço onde essas pessoas se sintam à vontade, acolhidas, né? Bem recebidas, para estarem e profetizarem a sua fé, né? Onde elas não sejam julgadas, condenadas por serem quem são, né? Então é muito importante porque a religião é muito importante para muitas pessoas. E é importante que existam espaços que deem a oportunidade dessas pessoas também expressarem a sua religiosidade, a sua fé, né, sem nenhum tipo de restrição. Então, o que eu tenho a dizer é que os terreiros são muito importantes porque eles acolhem a nossa população, né? E eles têm uma função social de estar resgatando muitas vezes essas pessoas que acham que não existe um lugar para elas na fé, que não existe um lugar para elas na espiritualidade, porque talvez lá na igreja cristã, católica, evangélica, assim se sentiram, né? Então, o que eu tenho a dizer é que o terreiro é maravilhoso. Obrigado. Como eu disse anteriormente, o sagrado, a religião, né, seja ela qual for, é um momento em que você se conecta e é um momento em que você tem que se sentir bem acolhido, amado, um lugar em que você tem que se sentir conectado, né? Eu acho que as religiões de matriz africana, no geral, têm uma abertura muito grande nesse sentido, né? Até pelos seus fundamentos, né, de acolhimento, de compreender as pessoas, na caridade e tudo mais. Então, se você, às vezes, vai em algum lugar e não é bem recebido, vai em algum templo e não é bem recebido, né? Aí você já... Aí, como que você vai estar naquele espaço? Como que você vai estar em um terreiro em que se tem um banheiro masculino e feminino, você se reconhece como homem trans, mas tem que ir no feminino, né? Como que você vai ir para uma gira assim, né? Um terreiro que reconhece, que aceita e que sabe e que entende as pautas LGBT é um terreiro que vai saber minimamente acolher uma pessoa trans. Minimamente uma pessoa trans, ou uma pessoa homoafetiva, né, bissexual e por aí vai, né, indo além, né, além do simples visitar, quando você precisa de amparo, quando você tem um problema, né, então no nosso contexto, por exemplo, tem uma pessoa LGBT que está doente e nada, nenhum remédio resolve e confia e quer que alguma entidade, algum orixá ajude, né? Então imagina, você já está num momento fragilizado e daí você pensa, mas o meu templo não me aceita, não aceita minha identidade de gênero, né? Então você vai ficar desconfortável, você não vai conseguir buscar amparo, né? Então aqui em casa, como é uma casa acolhedora, uma casa que nos trata muito bem, é um lugar que vai ser um refúgio para as pessoas da LGBT, né? É um lugar em que uma pessoa LGBT sabe que se ela vier aqui, ela vai ser bem tratada. A identidade de gênero, a orientação sexual dela indifere, né? Então, toda a comunidade e os espaços delas têm que ser habitados por todos os tipos de pessoa, todas as pessoas e todas as nuances das pessoas, né? E isso não se exclui dos templos, né? Não se exclui da religião, né? Então, é muito importante saber que, pelo menos, por exemplo, eu sou um homem trans,
não sou bem, é um exemplo, né? Não sou bem tratado no meu trabalho, não sou bem tratado na minha escola, não sou bem tratado na minha casa, mas no meu templo eu sou bem tratado. Então, pelo menos esse lugar, essa pessoa vai ter um amparo, que muitas vezes o que a gente mais pede é apoio, amparo, compreensão, né? Então, você saber que você tem um templo, como por exemplo aqui, né, o Ile Asef Efet Oyá, que vai te bem receber, vai bem te acolher, muda tudo, né? Porque daí você tem um apoio para, às vezes você está com algum problema no trabalho, às vezes teus irmãos te ajudam, te aconselham, teu pai de santo te aconselham, às vezes você arruma um outro emprego em que você é bem mais recebido, ou na escola, no minimamente um desabafo de um irmão você vai ter, né? Então, é extremamente importante, né? Principalmente porque a comunidade LGBTQIA+, é marginalizada, né? Então, se você excluir até a fé da pessoa LGBTQIA+, né, que queira exercer, que queira ter, você não tem mais nada, a pessoa não tem mais nada, porque a família muitas vezes não quer a pessoa, no trabalho você não pode ser quem você é, na escola, na faculdade você tem que esconder ou tem que escutar coisas ou sofrer coisas piores ainda que você não gostaria de passar, aí na sua fé você ainda sofre algum tipo de preconceito, né? É péssimo, é terrível, né? Então, eu creio que o terreiro, ele não é importante só para mim como médium, mas é importante para todas as pessoas LGBTQIA+, porque é um lugar de acolhimento, um lugar de aprendizado, um lugar de segurança, né? Então, acho que a religião tem esse sentido muito fundamental, né? De acolher as pessoas, de dar um colo quando precisa, né? Então, é muito interessante perceber isso dentro da casa de religião que eu faço parte também, e me sentir acolhida aqui dentro. É nesses espaços, né, que a gente vai poder ter minimamente uma dignidade, minimamente um respeito, né, que a sociedade, infelizmente, não ainda reconhece que somos sujeitos de direitos que merecem respeito, né?